Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no meu Instagram, falando sobre temas importantes e trazendo atualização, tirando dúvidas baseadas em evidências para vocês. Vou dar alguns minutinhos aqui para o pessoal receber a notificação e começar a entrar para a gente começar nosso bate-papo. Seja bem-vinda! Olha, pessoas entrando, Emily. Vamos começar em alguns minutinhos, só para o pessoal começar a entrar aí. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, se estão conseguindo me ver. Estou com um cenário novo, mudei recentemente de casa e vocês vão ver esse cenário algumas vezes. Saudades, falei de você hoje, Emily, na consulta. Bom, vamos começando aqui. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Então, esse é um tema que me mandaram muitas mensagens aí no direct essa semana. Me encaminharam um vídeo de uma blogueira que recentemente teve um parto normal. E ela contou a experiência de parto dela. E isso chocou algumas pessoas, e as pessoas vieram me perguntar se era possível, se era verdade, se era real. Outras pessoas ficaram extremamente chateadas com o relato dela. E a gente até chegou a discutir isso em um grupo de obstetras que eu participo, porque é muito importante para a gente que está nessa luta pela humanização do parto e nascimento, que está ao lado das mulheres, que conhece a realidade das mulheres no Brasil, perceber que as influenciadoras estão parindo e estão tendo boas experiências de parto. Porque recentemente uma blogueira muito famosa fechou um andar de um hospital para fazer sua cesárea agendada com várias pessoas, né, como se fosse uma novela realmente. E isso nos deixa muito triste, porque acaba que a nossa luta parece que é meio que em vão e que é muito mais legal e as mulheres se sentem influenciadas por essas pessoas que podem pagar por uma cesárea, né? A gente ainda tem muito a ideia no imaginário social de que o parto normal é para as mulheres pobres e elas merecem a dor do parto, já as ricas podem pagar por uma cesariana. E isso eu ouvi muitas e muitas vezes nos meus plantões no SUS. E isso me deixa muito triste, porque isso definitivamente não é verdade. Então, quando a gente vê as blogueiras aí contando as experiências delas positivas no trabalho de parto, é muito importante que a gente considere isso e que difunda essas experiências para que as mulheres também entendam que elas também querem parir, né? E elas podem parir. E elas podem se sentir influenciadas por essas mulheres. Então, já que hoje a gente vive em uma era digital, em que a influência é muito presente nas redes sociais, que a gente utilize isso ao nosso favor, tá? Boa noite, Jaira. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Essa mulher contou, tá? Tudo que eu tô falando agora foi o que ela disse no Instagram dela. Eu não conheço a história. Mas ela disse que já estava com uma cesárea agendada por um dia X, porque ela não queria indução do trabalho de parto. Mas que ela orou muito e pediu muito para entrar em trabalho de parto e ter um parto tranquilo e espontâneo. Que ela passou por uma consulta e a médica avaliou e falou: olha, fulana, eu acho que você vai ter um parto normal. E ela orou muito pedindo para que esse parto chegasse, porque ela queria que o bebê dela chegasse de um parto espontâneo e que fosse tranquilo. E isso aconteceu. Ela foi ao hospital e já estava com 6 centímetros de dilatação, sem dor. E ela topou seguir com o parto normal. E aí ela gravou um vídeo numa suíte chiquérrima de parto, com LED, luz de LED, retroprojetor na parede, várias coisas muito legais que a maioria das mulheres do nosso país não tem acesso.
Aqui a gente abre um parênteses para fazer as comparações, né? Porque muitas vezes as mulheres se comparam com realidades que não são comuns, tá? E a gente não precisa de um quarto luxuoso para ter um bebê. Aquilo ali é um ponto positivo para ela, para muitas maternidades luxuosas do Brasil, mas não necessariamente é necessário, importante, imprescindível para que o parto aconteça. Ela teve o apoio de toda a equipe dela de confiança, e isso faz com que a mulher se sinta mais segura para topar o parto realmente. Afinal, ela criou um vínculo com aquela equipe. E isso também não é a realidade da maioria das mulheres que tem o parto com o plantão, seja do convênio, seja do SUS. E ter o parto com pessoa que você nunca viu na sua vida, isso pode trazer alguma insegurança. Ainda mais no nosso país, em que a gente ouve muitos relatos de violências obstétricas, de experiências ruins. Então, às vezes, estar com pessoas desconhecidas pode trazer insegurança, sim. Ela ainda fala que ela não teve plano de parto e que ela confiou 100% na médica dela. Então, tudo que a médica dela falou que tinha que fazer, ela fez, e foi isso aí, deu tudo certo. Que bom que deu tudo certo, e ela tinha uma médica, uma equipe de confiança, ou seja, ela sabia que o que fizessem seria para o bem dela. O que muitas vezes isso não acontece na grande maioria das realidades do Brasil. Então, muitas doulas falaram aí nas redes sociais, mas não ter uma doula pode te colocar em risco, você pode sofrer violência obstétrica, enfim. O que é verdade também, Afinal, a presença da doula no trabalho de parto reduz muito a chance da pessoa precisar de uma analgesia, de precisar de uma cesariana e de ter uma experiência ruim no trabalho de parto. Mas isso não é tudo, tá? A presença da doula não é tudo que a gente tem disponível. É fundamental, importantíssimo. Eu falo que é um dos melhores investimentos que a pessoa pode fazer é ter uma doula, porque além de ter uma doula, ela vai ter também informação. Então, algumas pessoas falaram, será que ela realmente estava informada porque ela já estava com a cesárea agendada e tudo mais? E isso não nos diz respeito. Ela teve uma experiência boa, ela conseguiu ter o bebê dela de uma forma positiva, receber esse bebê de uma forma positiva. E isso a gente precisa vangloriar, porque muitas mulheres não têm essa oportunidade. E eu sempre digo que as mulheres não devem tão somente serem sobreviventes do parto. Elas merecem ter uma boa experiência. Claro que muitas vezes isso não é possível, porque a gestação e o parto, eles incluem ali muitas expectativas. E as expectativas às vezes são frustradas, porque às vezes o parto demorou mais do que a pessoa esperava, ou porque às vezes ela precisou de uma indução e a indução foi longa, ou porque às vezes ela estava em um ambiente que ela não conhecia e se sentiu desconfortável, ou estava com uma equipe que ela também não conhecia, ou o parto foi rápido demais e ela estava preparada psicologicamente ou idealizando um parto mais longo. Então, eu já conheci histórias de pessoas que tiveram partos super rápidos e ficaram frustradas, porque elas estavam esperando a dor do parto, um parto longo, trabalhoso. E o parto foi super rápido e ela, nossa, nem deu tempo de eu sentir nada. Então, as expectativas são muito pessoais e a gente tem que ter muito cuidado ao alimentar essas expectativas durante a gestação e o parto. Claro que a gente como profissional não tem total controle sobre isso, sobre a expectativa que a pessoa está criando do parto dela. Mas a gente precisa orientar que os desfechos podem ser diferentes do que é o que ela espera. Então, o pré-natal também serve para isso, para a gente conversar sobre os diversos desfechos que podem acontecer para que a pessoa esteja minimamente preparada. O parto é um cenário em que traz muitas inseguranças, porque é de muita incerteza, A gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que a mulher está entrando gestante e vai sair com o bebê, e o bebê vai ter que nascer.
Mas o caminho até chegar lá é incerto para todo mundo. Não só para a mulher, como para o acompanhante, para a gente da equipe. É sempre importante lembrar que o nosso papel como profissionais é garantir a segurança e fazer com que ela tenha a melhor experiência possível. Muitas vezes, nos plantões que estão sempre cheios, né? A gente não tem um médico e uma enfermeira para cada paciente. Então, acaba que muitas vezes elas ficam inseguras, ficam com medo e acaba que isso pode potencializar a dor do trabalho de parto. Muita gente não sabe por que o parto dói tanto, né? Mas eu vou tentar explicar isso hoje para vocês. Eu já ouvi falar que o parto é a dor de 200 e não sei quantos ossos quebrados, de tá parindo um tijolo quente de 8 furos. Minha mãe fala isso, tá? Fala que o parto dela foi igual parir um tijolo quente de 8 furos. E eu ficava assim, meu Deus, como que alguém vai querer parir ouvindo isso? Mas isso está muito relacionado a como essa pessoa foi tratada, foi preparada e como que ela entende esse processo da gestação, do parto e do nascimento. Então, a dor do trabalho de parto existe, tá? Assim como a dor de fazer a sobrancelha existe, assim como a dor de fazer tatuagem existe, assim como a dor de furar a orelha, de ir ao dentista, a dor faz parte da nossa vida. Porém, isso depende muito de como a gente enfrenta essa dor. Tá? Às vezes, as mulheres que chegam cheias de tatuagem para o parto falam que não aguentam dor e a gente às vezes brinca com elas, fala, uai, mas você tem esse monte de tatuagem e não aguenta dor? Aguenta sim. Então, depende muito de como a gente encara esse processo, né? E a gente costuma dizer que a dor do trabalho de parto não é uma dor de doença, é uma dor de vida e é uma dor com propósito. Essa dor vai trazer um resultado que você esperou por 9 meses. Essa dor vai trazer um bebezinho muito especial. Então, é muito importante que a gente entenda o motivo e o propósito dessa dor. Bem, eu tô aqui com meu bebezinho. Eu tenho esse bonequinho aqui que é desde a minha época de faculdade, que a mãe de uma amiga fez pra mim. Boa noite, Nelma. Seja bem-vinda. E aí eu vou explicar aqui para vocês por que as contrações doem. Bom, lembrar que esse útero está envolto pela pelve, e a pelve é uma estrutura óssea, tá? É um osso em que esse bebê precisa passar por essa pelve. Então, como que as contrações acontecem? O útero, que é esse vermelhinho aqui, onde o bebê está lá dentro, é um músculo, é uma carne. Eu costumo dizer que as contrações é basicamente a mesma coisa do que fazer um treino pesado de musculação. O útero, como ele é um músculo, ele precisa se contrair para empurrar esse bebê para baixo. Quando o útero contrai, ele se contrai todo e o colo do útero vai se dilatando, vai abrindo. E isso vai acontecendo, bem como a pelve também vai se abrindo, que é uma estrutura óssea, para a passagem desse bebê. Então, quando a nossa musculatura contrai, assim como na atividade física, hoje eu postei um vídeo aí meu fazendo abdominal com umas caras maravilhosas, porque dói pra caramba aquele negócio. Quando a musculatura contrai, ela libera uma coisa chamada ácido lático, e isso causa dor. Toda a nossa musculatura, ela tem vasos sanguíneos, né, que irrigam essa musculatura. E quando ela aperta para contrair, essa irrigação reduz um pouco a oxigenação, libera ácido lático e isso gera dor. Então, musculação dói, atividade física dói e o parto também vai doer. Mas se a gente pensar que, nossa, eu fui hoje o primeiro dia na musculação, tô morrendo de dor amanhã, não consigo sentar no vaso sanitário, não vou mais, não vai ter resultado, não vai ter músculo e não vai funcionar. O trabalho de parto é a mesma coisa, a gente precisa de contrações, várias contrações, para que isso daqui que estava assim, fechadinho, começar a se abrir, esse bebê começar a descer na pelve, ele precisa fazer um giro lá dentro da barriga da mãe.
Então, ele precisa girar todo para terminar de sair, passar pela estrutura óssea, girar de novo, para depois sair um bracinho, sair o outro bracinho e terminar de nascer. Então, todo esse processo gera dor. Chama trabalho de parto porque é um trabalho, e um trabalho enorme da mãe, do bebê, que precisa fazer todo esse giro em espiral dentro da pelve materna, e da equipe, que precisa apoiar a pessoa que está parindo. Não adianta a gente falar com a mulher que ela precisa parir e abandoná-la num quarto, ela e o companheiro dela, e falar, é assim mesmo, dói mesmo, fique aí com a sua dor. Eu também costumo comparar o trabalho de parto a uma maratona. Pessoas que vão correr a Maratona do Rio, a São Silvestre, né, agora tá na moda a corrida, e que bom, porque isso traz saúde para as pessoas. As pessoas que vão correr uma maratona, elas não se preparam com um mês, faltando um mês para a prova. Se elas se prepararem faltando um mês para a prova, elas não vão conseguir completar. E elas correm sério risco de ter lesões muito graves e parar no hospital. Então, isso não é recomendado. Muito pelo contrário, elas precisam de anos de preparação. Elas precisam de consultas com vários profissionais da saúde para que elas estejam realmente bem para fazer uma maratona. E aí, essa pessoa precisa de um treinador na grande maioria das vezes, porque o treinador é que vai falar para ela qual o profissional da saúde que ela precisa ir, o que ela precisa fazer, qual o tipo de treino que ela precisa concluir para ela estar apta para ir para a maratona. O nutricionista vai prescrever dietas diferentes para que ela consiga completar essa prova. E aí ela começa a correr a maratona. Chegou o grande dia que ela se preparou ali a vida inteira para aquele dia. Chegou o dia da maratona. Ela até dá uma dor de barriga antes, porque isso é esperado com a adrenalina ali, né? E aí ela começa a correr a maratona e ela tá muito cansada. Chegou ali no 10º quilômetro e ela ainda falta sei lá quantos quilômetros. 12, né? Que a maratona é 42, se não me engano. Se eu estiver errada, me corrijam. Nossa, ainda falta mais 12 quilômetros. Mas vamos lá. Aí ela olha pro coach dela e o coach dela fala, isso aí, você tá ótima, pode ir, continua, você treinou pra isso, vamos firme, vai dar certo. Ela já morrendo de dor, toda com dor de facão, o pé tá doendo, a unha tá quase caindo, calo, mas ela tá lá correndo. Aí chegou no 15º quilômetro e ela, nossa, tá muito difícil essa prova. Ela olha pro coach dela. Aí o coach, não, vamos lá, a gente se preparou para isso, você vai dar conta. Ela, então tá bom, então vamos continuar correndo. Aí ela chega no 19º quilômetro. Faltam 3 quilômetros para ela completar a prova. Aí ela olha pro coach dela já assim, cara, eu vou morrer, você não tá entendendo. Se o coach dela vira para ela e fala assim, fulana, realmente você vai morrer, pode parar. Você acha que ela vai pensar 2 vezes e vai falar, não, eu vou terminar esses 3 quilômetros, ou ela vai parar imediatamente o que ela tá fazendo, porque ela confia na pessoa que treinou ela esse tempo todo? Com certeza ela vai parar. Eu pararia, eu falaria, epa, me joguei aqui agora no chão. Quem sou eu para terminar esses 3 quilômetros? Eu e você que estamos aqui ouvindo essa história, já estamos aqui na torcida. Não, fulana, vai, faltam só 3 quilômetros. Você já correu 19, o que são 3 quilômetros? E para o parto é a mesma coisa. Então, quando a mulher está chegando ali nos 7, 8 centímetros, a gente chama de hora da covardia, que é onde ela já está exausta, ela já não raciocina mais, ela já está super cansada e ela pede cesárea. Se a equipe falar, opa, fulana desistiu, vamos pra cesárea, fulana, agora, era isso que a gente queria ouvir de você. Falou a palavrinha que a gente queria, vamos para a cesárea. Ela vai sem pestanejar. Mas outra coisa é a fulana falar, eu não aguento mais, me leva pra cesárea, pelo amor de Deus.
E a gente fala, fulana, olha, tá tudo bem, você chegou até aqui, você já tá com 7, 8 centímetros, daqui a pouco o seu bebê nasce. Olha como tá o coraçãozinho, tá tudo bem. Quer uma água? Quer um mel? Quer tomar um banho? Vamos mudar de posição? Quer ouvir uma música? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas não, ninguém tá nem aí pra moça falar, ih, parir é assim mesmo. Não é você que queria parir normal? Pois é assim. Agora imagina se a gente vira para um atleta de alto rendimento que está se preparando para a Copa do Mundo e fala com ele, ó, o Neymar se machucou. Pô, é isso aí, cara. Paciência, não é isso que você queria? Então, se vire aí com sua lesão. Então, a gente trata o parto e trata as mulheres de uma forma muito triste e muito cruel. E muitas mulheres são submetidas a esses tratamentos degradantes, né? Então, muitas vezes, a equipe fica ali, ó, esperando ela pedir cesárea para levar para cesárea e falar, tá vendo, não aguentou. Você achou que ia aguentar um parto normal? Não aguentou, pois é, vamos para cesárea. E a nossa sociedade entende que a cesárea é o único jeito de salvar esta mulher desta dor descomunal. E não é, tá, gente? Não é a única forma de salvar essa mulher dessa dor. Muitas vezes a dor está pior porque ela não tem apoio, ela não tem uma equipe que está do lado dela. Muitas vezes ela não tem um acompanhante que apoie e que saiba o que está acontecendo. Porque existem muitos acompanhantes que eu sequer conheço, que nunca vão na consulta de pré-natal, que não sabem nada sobre o trabalho de parto e acha que vai chegar lá e ó, fechou o olho, piscou, vai parir. É a mesma coisa da pessoa falar que nada, vamos se inscrever ali na prova de 42 quilômetros, eu vou com você, nós vamos conseguir correr. Pode até conseguir, tá? Isso pode dar super certo. Mas a grande maioria das vezes não dá. E o que a gente mais percebe é que na grande maioria das vezes também quem desiste primeiro é o acompanhante. Então aí é que está a importância dos dois estarem bem orientados e falarem a mesma língua. Por isso que a gente cobra o acompanhante nas consultas, por isso que a gente quer informar os acompanhantes. Isso não estou falando só do parceiro, tá? Pode ser o acompanhante que a pessoa escolher para estar com ela nesse dia. Ela precisa de educação perinatal também, porque senão não dá certo, não dá. Então, esse é um ponto muito, muito importante. E essa pessoa que falou sobre a experiência dela, ela deixou muito claro que ela confiava na equipe. E o que eu falo com as pacientes que eu acompanho no pré-natal, que eu não acompanho no parto, porque quem sabe, né, que tá aqui, que é daqui da região, sabe que a gente não tem um hospital particular para acompanhar partos particulares, então as pacientes que eu acompanho no pré-natal geralmente vão parir no plantão mesmo. Então, eu sempre falo com elas sobre isso, sobre a importância do preparo e sobre o plano de parto. O plano de parto é um documento que é um direito da mulher, né? É um documento legal, válido legalmente. Mas eu falo para elas também que o plano de parto nem deveria existir. O plano de parto nada mais é do que a diretriz do Ministério da Saúde sobre assistência ao trabalho de parto, ao parto e ao nascimento. Então, se todo mundo seguisse o que está lá na diretriz do Ministério da Saúde, o plano de parto não precisaria existir, porque ele só fala coisas óbvias, como respeitar a autonomia do paciente, não fazer cristelé, não fazer episiotomia sem necessidade, não cristelé subir na barriga da mãe, né? Não desrespeitar a pessoa, chamar pelo nome, não fazer procedimentos que não são comprovados cientificamente. Então são coisas muito óbvias, mas a verdade é que isso não é feito na grande maioria das vezes. Então as pessoas precisam fazer um plano de parto para que a equipe entenda que ela sabe o que está acontecendo. E muitas vezes as mulheres que levam plano de parto, que estão com doula e chegam no plantão para parir, elas são tidas como as chatas,
as pessoas que não aceitam as regras do hospital. E aqui temos mais um ponto muito importante a ser dito. Não é o hospital que faz a lei, o hospital cumpre a lei. A lei é para todo mundo, então o direito à presença de uma doula, o direito ao acompanhante da sua escolha, o direito à autonomia e aos tratamentos mais atuais cientificamente comprovados é direito de todo mundo. E aqui nós incluímos mais um direito que as pessoas não sabem que tem, que é o direito à analgesia de parto. Eu vou até tomar uma água aqui pra gente falar de analgesia. Deixa eu ver aqui algumas coisas que vocês estão falando. Ju gostou da explicação da contração? Maravilha. Olha, a importância de ter profissionais maravilhosos nesse momento. É o que eu sempre digo. Hoje eu falei disso no consultório também. Que as pessoas invertem os valores, né? Elas querem a foto que a blogueira tem. Elas querem o quarto do bebê que a blogueira tem. A bolsa da maternidade, a câmera lá que filma a criança dormindo, babá eletrônica, a lixeira. Mas se esquecem da equipe. A equipe é um ponto fundamental para uma boa experiência de parto. E não é só contratar a equipe e achar que a equipe vai parir por você, porque não vai. Quem vai parir é a pessoa que está gestando. Nós não podemos passar pela dor por ela, nós não podemos parir por ela. Mas a gente pode fazer com que esse momento seja o melhor possível, dentro das nossas possibilidades, que às vezes não são aquelas que você idealizou. Então, esse é um ponto extremamente importante. E quando a pessoa fala que ela confiou totalmente na equipe dela, é porque eles criaram esse vínculo. Eu já atendi algumas amigas muito próximas, pessoais, que não quiseram fazer plano de parto. A gente conversou sobre todos os pontos, tudo que poderia acontecer durante todo o pré-natal, e no parto as coisas aconteceram, a gente discutia. Olha, fulana, tá acontecendo isso, isso e isso, agora a gente pode fazer isso e isso. O que você quer? Ah, vamos romper a bolsa. Ah, beleza, então vamos romper a bolsa. Olha, fulana, daqui não dá mais para continuar, a gente precisa de uma cesárea. Beleza, a gente vai para cesárea, porque a pessoa confia em mim, sabe o que eu tô falando, a gente já conversou sobre isso no pré-natal. Então, ela está segura de que as decisões que tomaremos juntas, a gente só vai tomar decisões em conjunto quando isso não colocar em risco a vida da mãe e do bebê. E algumas pessoas, inclusive eu recebi uma pergunta dessa na caixinha, perguntando sobre... eu tava com muita dor, pedi cesárea e não fizeram. Cesárea não é tratamento para dor. E a cesárea não vai resolver a dor, porque vem a dor da cirurgia depois. E como eu acabei de dizer, a cesárea, ela é um procedimento que acrescenta muitos riscos ao parto. E a gente não tem como te oferecer um cardápio durante o trabalho de parto. Olha, e aí, você quer agora o quê? Quer a cesárea ou vamos continuar? Apesar de muitas pessoas fazerem isso, a cesárea acrescenta um risco muito grande para a mãe e para o bebê. Então, não é o tratamento para dor. O tratamento para dor no trabalho de parto é apoio, é segurança, é um ambiente tranquilo, é favorecer com que a mulher e o seu acompanhante tenham privacidade, favorecer métodos não farmacológicos para alívio da dor. Muitas pessoas acham que parto humanizado é parto na água, na banheira, e isso não é verdade. Mas a água é um grande mecanismo para alívio da dor, tanto o chuveiro quanto a banheira. Então, quando a gente pode oferecer, a gente oferece. E a gente precisa oferecer analgesia. Então, como eu disse, nós vamos falar agora de analgesia. A analgesia de parto, muitas pessoas sequer ouviram falar. Então, eu recebi muitas perguntas falando, mas como assim? Tomou anestesia para o parto normal, mas parto normal tem que doer mesmo. Como assim? Como que ela ficou mexendo a perna? Isso é mentira.
Gente, existem vários tipos de anestesia. E uma dessas anestesias é a analgesia, que é feita de uma forma diferente da raquianestesia, que é feita para cesárea. A punção, a picada nas costas é no mesmo lugar, só que ela entra em um espaço diferente lá na coluna. E essa técnica é uma grande evolução da ciência em prol de nós mulheres. E é um direito nosso que nos é negado o tempo todo. Eu vi muitas doulas falando, mas com doula não precisa de analgesia. E isso não é verdade. Quando uma doula fala isso, várias fadinhas morrem. Inclusive, quando eu repostei o parto dessa moça aí no meu stories, minha carteirinha de feminista e de obstetra humanizada quase foi caçada. Porque todo mundo, nossa, mas teve violência obstétrica, nossa, mas a mulher não sei o que, nossa, mas não sei o que lá. Sendo que a experiência foi da mulher, o parto é dela. E a gente sempre fala isso quando a gente fala de humanização da assistência ao parto e nascimento. O parto é da pessoa que está parindo, não é nosso. Então a gente não tem o direito de falar que o parto dela foi pior porque teve puxo dirigido. O que é isso, meu povo? Tá? Então, a analgesia é feita nas costas ali, o anestesista faz uma punção e injeta um medicamento. E a técnica é uma técnica diferente, porque ela alivia a dor das contrações, aquela dor do músculo que eu falei, mas ela não limita os movimentos da pessoa. E ela também não altera o bem-estar fetal quando ela é feita de forma adequada, com a dose correta do medicamento, com a punção correta. Então, a analgesia é uma excelente aliada em grandes momentos. E eu sou muito fã da analgesia porque na minha residência, que foi no hospital 100% SUS, tinha analgesia livre. E isso fazia muita diferença. A gente tinha uma excelente taxa de partos normais lá onde eu me formei, que é no Hospital Sofia Feldman, e a gente tinha analgesia livre. E isso não era um problema pra gente. Afinal, lá na diretriz do Ministério da Saúde de assistência ao parto, sabe qual é a indicação da analgesia peridural no parto normal? Única e exclusivamente o desejo da pessoa que está parindo. Então, não cabe a mim, médica, não cabe à doula, não cabe ao anestesista, não cabe ao hospital criar regras quando isso já está escrito no protocolo. Se a mulher desejar analgesia peridural, ela tem que ter analgesia peridural. Ponto final. Você não tem que discutir. Mas tá com 2 centímetros. Mas tá quase nascendo. Mas blá, blá, blá. Não cabe a gente discutir. Em alguns momentos, não dá tempo de fazer a analgesia. Às vezes tá nascendo mesmo e só da mulher levantar, o bebê nasceu e aí não dá tempo do anestesista fazer o procedimento. Mas a analgesia é um recurso que salva muitos partos. E eu falo isso por experiência própria, assim, de ver muitos e muitos partos sendo salvos pela analgesia. E a moça aí que postou o vídeo, ela teve analgesia, tá? Ela falou que a dor estava super suportável, mas que depois a dor ficou mais intensa e ela pediu analgesia e ela teve. Olha que legal. Mas isso não é só porque ela tem dinheiro e ela pode pagar. Claro que, infelizmente, no Brasil, isso é muito mais comum nos hospitais privados. Mas existem muitos hospitais públicos que disponibilizam analgesia conforme o desejo da pessoa que está parindo. Então, a gente precisa se espelhar nesses serviços que fazem uma obstetrícia realmente baseada em evidências e pensando na experiência da mulher. A analgesia, inclusive, melhora os desfechos perinatais, melhora a experiência da mulher. E aqui nós temos mais um ponto muito importante. A dor no trabalho de parto, quando ela está sendo limitante, lembrar que a dor é uma coisa muito subjetiva, muito mesmo. O que não dói nada para você pode doer muito para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu uso DIU. E o meu DIU foi inserido sem nenhuma anestesia, sem nem anti-inflamatório.
E foi uma dor super suportável, super de boa. Agora, fazer a sobrancelha, não conte comigo. Não conte comigo que eu não me submeto a essa dor de jeito nenhum. Nem se você me pagar, eu vou fazer a sobrancelha. Já tem pessoas que fazem a sobrancelha toda semana e tá tudo bem. Então a dor é muito subjetiva. Tem pessoas que falam, eu não vou fazer tatuagem porque dói pra caramba e eu não quero me submeter a isso. E a dor do parto não é diferente. Eu recebi também alguns relatos aí no meu direct de algumas pessoas falando, não, a dor do meu trabalho de parto foi super suportável, foi super tranquilo, foi super rápido. A minha sogra conta que nos 3 partos dela, ela dormiu e acordou com a médica falando, fulana, mas você acorda, seu bebê tá nascendo. Abençoada? Abençoada. Mas isso não aconteceu com minha mãe, por exemplo. Minha mãe conta que a dor do parto é a mesma coisa de parir um tijolo quente com 8 furos. Então, isso é muito individual, pessoal e intransferível. A gente não pode falar que a pessoa é fraca porque ela não aguentou, que a pessoa, mas você não quis isso, então tem que aguentar. Isso não existe essa conversa. Então, a analgesia deveria ser feita quando a mulher quisesse. E isso não acontece, tá? Então, uma das cesáreas que eu faço com maior dor no coração do mundo é a cesárea por falha no alívio da dor. E eu já fiz várias. Muito contra a minha vontade, tá? E eu acho que, como eu disse, a experiência conta muito. E o que acontece quando a pessoa não está conseguindo tolerar a dor do trabalho de parto, que está uma dor muito insuportável, que a gente já fez o que a gente tinha que fazer de métodos não farmacológicos, e às vezes a gente até faz medicamentos na veia, opioides, para tentar aliviar a dor dessa pessoa, mas às vezes não é suficiente. Essa pessoa entra num ciclo que a gente chama de ciclo medo, tensão e dor. Lembra que eu disse que quando a gente contrai a musculatura, a gente libera ácido lático e isso aumenta a nossa dor? É isso que acontece. A pessoa que não está tolerando aquela contração do trabalho de parto, ela contrai toda a musculatura do corpo dela. E isso libera mais ácido lático, que deixa ela com mais medo, que traz mais tensão, que traz mais dor. E esse ciclo vai se retroalimentando e é muito difícil a gente quebrar. Esse ácido lático que está na corrente sanguínea da mãe passa para o feto. E esse feto pode entrar em uma situação que a gente chama de estado fetal não tranquilizador, que é quando a frequência cardíaca desse bebê começa a apresentar alterações e isso pode colocar a segurança desse bebê em risco. Então, o alívio da dor no trabalho de parto não é frescura. E se a doula falou que analgesia, a pessoa não precisa de analgesia, ela não entende isso. Então, vamos estudar para que a gente não difunda desinformação. A gente precisa fazer com que as mulheres, na verdade, cobrem o direito delas de ter analgesia e não falar que ela não precisa, tá? Porque eu falo por mim. Eu só vou ter meu bebê num lugar que eu saiba que eu posso ter analgesia se eu quiser. Porque eu vou ficar muito, mas muito, muito triste se eu for para uma cesárea por falha no alívio da dor. Sinceramente, eu acho que isso é um crime contra nós mesmas. E eu prezo muito por isso, tá? Essas 2 amigas muito próximas que eu acompanhei, uma precisou de analgesia peridural, que inclusive precisou repetir, porque não ficou legal, ela sentiu o alívio só de um lado. A bebê dela estava mal posicionada, então não era a dor da contração que ela sentia. Ela sentia a dor da cabeça do bebê batendo no osso púbico. Então, era uma dor muito maior do que a dor da contração. E se a gente não entende o que está acontecendo nesse parto e por que aquela dor está tão absurda, a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa que está parindo. E ajudar não é só fazer cesárea.
tá? Então, o que acontece é que hoje a gente não forma mais obstetras que sabem partejar, que sabem entender a rotação que o bebê tá fazendo, para que lado que ele tá girando, se a cabeça dele tá tortinha, se ele tinha que nascer assim, ele tá assim. Então, isso a gente percebe no exame físico e com um olhar atento, um olhar clínico, em que a gente precisa estar ao lado do paciente. E muitas vezes isso não acontece. A equipe chega mal para ouvir o coração da criança por 15 segundos e acha que está suficiente. E não está. Se fosse para parir sozinha, ela não ia para o hospital. Então é muito importante que a gente tenha equipes que acompanhem e saibam entender os processos do trabalho de parto. Essa minha amiga, a bebê, além de estar, ela tinha que estar assim. Além de estar assim, ela estava toda torta. E a cabecinha estava batendo no osso púbico, bem na lateral esquerda, onde a mãe falava, está doendo aqui, a dor não sai daqui. E a gente tentava melhorar as posições, fazer com que esse bebê melhorasse a entrada na pelve, só que a dor dela era muito limitante. Fizemos a primeira analgesia prontamente, a anestesista chegou sem reclamar. Olha que beleza. A mãe monitorizada, o bebê monitorizado com cardiotocografia, fez a punção, porém ficou selecionada. Ela só sentiu alívio do lado direito, a dor do lado esquerdo continuou. A anestesista puncionou de novo, tirou o catéter, fez outra punção. E aí ela sentiu alívio. A analgesia geralmente dura mais ou menos 2 horas. Então ela dormiu, apagou, resetou, assim, dormiu mesmo. E isso é muito importante, descansar no trabalho de parto. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu fiquei 24 horas em trabalho de parto e não consegui descansar porque a dor não parava. E isso é humanamente impossível de tolerar. Claro que algumas pessoas vão tolerar, mas para a grande maioria das mulheres é preciso um descanso. E ela só vai conseguir descansar para continuar a maratona, a ultramaratona dela, se a gente aliviar a dor. Então a analgesia entra nesse ponto. Minha amiga dormiu 2 horas seguidas. E quando ela acordou, a gente conseguiu movimentar, fizemos várias posições para ver se ajudava o bebê a encaixar melhor. Decidimos romper a bolsa durante o trabalho de parto e ainda assim não funcionou. A analgesia passou e ela estava com a dor no mesmo lugar, a bebê continuava mal posicionada. E a gente foi para uma cesárea com 7 centímetros de dilatação, uma cesárea super bem indicada. A gente ficou mais de 12 horas com 7 centímetros, fizemos tudo que a gente podia e falhou. E fomos para uma cesárea super tranquilos, felizes, satisfeitos com o resultado, porque que bom que a gente tem a cesárea para isso. Minha outra amiga, que eu já até contei aqui para vocês, ela também teve um parto difícil, um parto longo. Foram mais de 20 horas de acompanhamento do trabalho de parto dela. O bebê também estava mal posicionado. E a gente não tinha analgesia disponível aqui no hospital. Então a gente fez um opioide venoso, um medicamento na veia, que aliviou as contrações por um bom tempo. Ela também conseguiu dormir, de apagar para descansar e continuar. Porque senão ela ia desistir. E eu também iria. Porque cansa pra caramba, dói muito e a gente precisa de alívio pra gente respirar e continuar, tá? Então, quando a gente tá assistindo aí as Olimpíadas, Copa do Mundo, né, que tem o intervalo do jogo, o jogo dura sei lá quantos minutos, que eu não gosto de futebol, nem sei quanto tempo dura uma partida de futebol, mas tem um intervalo ali no meio. E esse intervalo serve para os jogadores que são a nossa equipe melhor do Brasil, os melhores do Brasil estão ali. Eles se preparam 4 anos para jogar aquelas partidas ali. Se a gente não tem um intervalo, ou se não substitui um para ele descansar e voltar melhor no outro jogo, não tem como continuar. E isso é muito óbvio, tá? Os atletas de alto rendimento, eles treinam muito, mas o descanso deles é sagrado. E por que para o parto a gente não considera isso? Se o parto é igual a maratona, a gente precisa entender que o descanso é sagrado.
Não, beleza, eu comecei aqui uma partida de tênis, mas eu ganhei a partida, eu não sei também quantos tempos tem lá, mas eu ganhei a partida em 10 minutos? Perfeito, maravilha, tô safo. Que é o que aconteceu também com essa moça aí do vídeo. O parto dela foi super rápido, o que não é o mais comum. Mas que maravilha que foi rápido. Mas e as mulheres que têm partos muito longos, que precisam de uma indução? Por que as pessoas morrem de medo da indução do trabalho de parto? Porque vai demorar. A indução pode demorar dias, 5 dias, 3 dias. Imagina passar todo esse tempo sem alívio do que ela está sentindo. É humanamente impossível e, na verdade, eu diria que talvez uma grande violência fazer isso com as mulheres. Por isso que eu falo que assim, eu faço o máximo que eu posso para aliviar a dor. Se não é possível, se a gente não tem analgesia, se não tá legal, às vezes é melhor que a gente faça uma cesárea mesmo, porque isso pode impactar muito na experiência dessa mulher. E mulheres que estão com traumas relacionados ao parto, elas têm puerpérios muito difíceis, elas têm amamentação muito difícil e às vezes elas desenvolvem depressão pós-parto, transtorno do estresse pós-traumático e às vezes falam que não querem ter filho nunca mais ou às vezes têm um vínculo dificultado com essa criança. Então a gente precisa pensar no impacto que isso pode trazer para essas pessoas. Mas também não é na primeira vez que ela falar, não quero mais, você já, opa, beleza, vamos cortar aqui e tirar esse menino, sem dar nenhuma alternativa para essa pessoa. Então, eu tenho muitas pacientes que se prepararam muito para o trabalho de parto, ficaram horas e horas e horas e horas ali em trabalho de parto, sem nenhum alívio da dor. E chegou no período expulsivo, o bebê estava mal posicionado, a equipe não sabia o que fazer e já levou logo para cesárea. Sendo que na grande maioria das vezes a gente consegue resolver um mau posicionamento fetal com manobras externas, às vezes internas, às vezes com vácuo extrator, fórceps. E sim, muitas vezes é mais seguro fazer um parto vaginal instrumentado a vácuo ou fórceps do que para cesárea com o bebê em período expulsivo. Profundamente insinuado na pelve, às vezes a gente já viu o cabelinho do bebê na vagina. Para tirar esse bebê por cima, imagina, o bebê já tá aqui desse jeito. Já passou aqui do colo do útero, a vulva da mãe tá aqui, ó. Pra gente tirar esse bebê aqui por cima, minha amiga, é difícil pra caramba. E isso a gente aumenta a chance de lesionar o útero, ter hemorragia, precisar de transfusão de sangue, ter infecção, o bebê nascer mal porque a gente demora a tirar, porque é difícil. É difícil pra caramba tirar. Às vezes a gente tem que empurrar essa cabeça lá pela vagina da mãe pra gente tirar aqui por cima. A gente tem que ir lá na cabeça pra trazer a criança pela barriga. E todas aquelas bactérias ali da vagina a gente está espalhando pra esta barriga dessa mãe. E isso as pessoas não contam, né? Não é mesmo? Então, quando a gente opta por uma cesárea no trabalho de parto, a gente tem que ter muita certeza disso e a gente tem que estar preparado para as intercorrências e para as complicações que isso pode causar. Uma paciente foi comigo ontem, teve o bebê há 15 dias, foi uma cesárea intraparto. E ela falou assim, ai tá, eu não consegui, fui pra cesárea com 7 centímetros. Super triste, assim. E lógico que ela não teve, né, analgesia, não teve isso também uma indução. Induções são mais longas, né, às vezes muito mais cansativas. E eu falei com ela, você conseguiu, fez o máximo que você podia com as condições que você tinha, né? E que bom que a gente tinha cesárea, porque o cansaço é real, então a gente precisa valorizar isso. Porém, ela estava com uma complicação da cesárea. A ferida estava com uma grande quantidade de secreção que eu precisei abrir para drenar. E que bom que não infectou, mas pode infectar ainda. Então, a gente pode ter graves consequências de uma cesárea que foi feita por falha no alívio da dor que a gente poderia resolver com a analgesia. Tá? Então, vocês mulheres que vão parir um dia, ou que não vão, mas que se solidarizam com as mulheres que vão parir, a gente precisa cobrar
que nossos direitos sejam respeitados, e o direito à analgesia é um deles. Então, eu jamais demonizo a analgesia, muito pelo contrário. Eu gostaria muito de ter amplamente disponível para salvar muitos partos que eu precisei operar porque a mulher estava com dor, tá? E lembrar, gente, que às vezes, assim, as pessoas... Eu recebi um relato no direct aí de uma pessoa falando que pediu cesárea e não teve. Às vezes, se o bebê tá perto de nascer, é muito mais arriscado, como eu falei. Então, às vezes, a gente insiste mesmo, tá? Infelizmente, vou falar a verdade aqui, às vezes a gente não escuta vocês, porque fazer uma cesárea nesse estágio pode colocar a sua vida em risco de morte, assim como a do seu bebê. Então, melhor ficar com dor e nascer a criança do que morrer aí depois, então é muito pior, tá? Mas muitas pessoas querem a cesárea agora. Estou com muita dor, pelo amor de Deus, me leva pra cesárea agora, eu não quero mais. Arranca a ocitocina, enfim. Só que a cesárea não é feita na hora que ela quer, porque a dor não é uma emergência. E um hospital, na grande maioria das vezes, com uma equipe reduzida, né? A gente não consegue operar todo mundo que quer na hora que a pessoa quer. Porque a gente precisa dar prioridade ao que é prioridade. A dor é importante? É, mas existem outras emergências que são muito mais importantes. Pessoas que estão em risco de vida, como um bebê que não está batendo o coraçãozinho legal, como uma mãe que chega com descolamento de placenta ou está num estado muito grave, ou enfim, bebês que são prematuros, né, precisam nascer naquela hora, vão passar na frente e a pessoa vai ficar com dor. Então, é importante a gente alinhar essas expectativas também durante o pré-natal, tá? Eu vou ler aqui algumas coisas que falaram. Se vocês quiserem mandar aí perguntinhas, eu vou responder algumas perguntas também que me mandaram no direct. Nelma falou: eu ouvi muito no meu primeiro parto que na hora de namorar não pensei na dor. Chorei tanto. Eu vou até tomar uma água aqui. Bem, a pessoa já tá com dor. Ela já tá passando por um dos momentos mais desafiadores da vida dela. Isso é um momento desafiador por vários motivos e não só pela dor. A gente tem que lembrar que muitas mulheres estão parindo bebês que não são desejados nem planejados. A gente tem que lembrar que muitas mulheres vão sozinhas para parir porque elas não têm acompanhante. Ou que o companheiro tem que ficar com os outros filhos em casa. A gente tem que lembrar que essas mulheres não têm instrução nenhuma sobre o que é o parto. Muito pelo contrário, elas só ouvem tragédias, só ouvem falando que é a pior dor do planeta, que ela vai morrer, que ela não vai aguentar. Então, ela já está passando por um processo frágil. Se a equipe que era para proteger essa mulher chega e fala uma coisa dessa, eu não tenho como defender, né? Então, isso fica muito difícil. Mas é por isso que a gente fala que as mulheres precisam procurar informação. E informação em fontes seguras. Infelizmente, as redes sociais não têm regulamento. Cada um fala o que quer, do jeito que quer, conta a sua própria experiência. Alguns profissionais falam coisas que não são verdade. Então, as pessoas precisam procurar fontes seguras de informação. E é por isso que eu tô aqui agora, quase 8h30 da noite, cansada. Vou viajar amanhã. Deixei minhas malas ali abertas para vir falar sobre isso com vocês. Então, a gente precisa se proteger, a gente precisa conhecer os processos. Existem mulheres que não sabem nada sobre o ciclo menstrual, que nunca aprenderam sobre isso. Quem dirá sobre o parto? Tá? Então, a dor do parto não é uma punição. E, muito infelizmente, eu não posso defender os profissionais também, porque eu já vi muito isso acontecer. Tratarem a dor do trabalho de parto como uma punição para aquela mulher que está ali parindo ou que quis ter um parto normal. Para vender a cesárea como sem dor, muito segura. Não, você não merece passar por isso. Quem merece é só quem não tem dinheiro para pagar uma cesárea. E isso definitivamente não é verdade, muito pelo contrário, é uma grandíssima crueldade, tá? Então, Nelma, sinto muitíssimo por você, obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente.
Ju falou, e a equipe faz toda a diferença mesmo. Toda vez que acompanhei partos normais, a diferença que a equipe faz é nítida. Com certeza, com certeza. Eu já cansei de ser chamada no plantão assim, ó, doutora, fulana tá ali gritando, já tem não sei quantas horas que tá com 6 centímetros, não sai disso, dali não vai pra lugar nenhum, pode ir lá indicar a cesárea dela. O jogo tá perdido, a toalha já foi jogada. A própria equipe não acredita na mulher, quem dirá ela mesma? É aquele negócio do coach da corrida. Se o meu instrutor, meu personal é meu irmão, tá, gente? E aí ele fala, não, pode aumentar essa carga aí que você aguenta. Eu, não aguento não. Ele, você aguenta sim, vai aumentar essa carga. Beleza, eu vou lá e aumento. Pego 200 quilos, 210 quilos no leg press. Mas se ele falar, você tá maluca? Se você botar mais peso aí, você vai quebrar sua perna. Para com isso agora. Quem sou eu para continuar? Mas eu parei aqui mesmo, meu querido. Então, muitas vezes a gente não tem nem mais o que fazer. A gente já chega e a própria equipe já colocou a mulher no chinelo, assim, tipo, você não vai aguentar. Isso daqui não vai dar certo. E aí ela se entrega, joga a toalha e infelizmente a gente não tem mais o que fazer e às vezes a gente tem que operar por isso. Isso me dói demais. Olha, Ju gostou, falou que tirou várias dúvidas, pode perguntar se tiver mais dúvida. É verdade que quando eu completar 40 semanas sem dor nenhuma, eu posso ir para a maternidade e eles fazem meu parto? Não necessariamente. Se não tiver nenhum fator de risco, a gente pode esperar com segurança até 41 semanas para internar para a indução do trabalho de parto, tá? Eu vou evitar falar nomes de hospitais aqui, tá, gente? Então, não vou responder essas perguntas, mas eu só digo que na grande maioria dos hospitais do SUS realmente não tem analgesia, mas que deveria. Eu vou responder aqui algumas perguntas das caixinhas, da caixinha que eu fiz, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também. E então, vamos lá. O parto sem dor realmente é 100% sem dor ou sempre existe um nível de desconforto? Isso eu não posso responder porque eu nunca parei, mas eu acho muito improvável que a pessoa não sinta nada. Existem algumas abençoadas que não sentem nada? Existem, tá? Existem porque eu já atendi um parto no meu consultório e eu já atendi uma pessoa que já pariu 2 bebês sem saber que estava grávida. Chegou parindo e pariu. Então, isso pode acontecer. Tem algumas pessoas que são abençoadas aí. Mas que definitivamente não é a maioria. Tá muito longe de ser. Tá? Eu não sei nem se 1% da população não vai sentir nada no trabalho de parto. Então, é importante a gente se preparar para a dor, mas se preparar de uma forma entendendo que por que dói, o que essa dor tá fazendo, que a dor tem hora para acabar, que você não vai morrer por causa da dor, ela não vai te matar e que ela vai trazer o seu bebê para você. É uma dor com propósito, é diferente de qualquer outra dor de doença. É como eu digo, às vezes as pessoas juntam moedinhas ali para fazer uma tatuagem. Eu tenho tatuagem e hoje eu não sei se eu tenho coragem de fazer mais, porque todas que eu fiz eu era adolescente ou muito jovem e era de boa, assim, né? Eu tenho uma tatuagem no pé que doeu pra caramba. Mas as pessoas pagam pra ir lá sentir dor. Às vezes pagam muito dinheiro pra tatuar as costas inteiras, a perna inteira, o braço inteiro e dói pra caramba. Inclusive agora foi até proibido, mas os famosos aí estavam fazendo anestesia no centro cirúrgico para fazer tatuagem. Mas parece que uma pessoa foi a óbito por causa disso e foi proibido. Que bom, né? Que bom que foi proibido, porque não é para ficar fazendo anestesia para fazer coisa estética, assim, né? Tatuagem. Enfim, mas a dor é muito subjetiva, né? Então é importante a gente entender esse ponto.
Uma outra paciente minha, que foi comigo essa semana também, ela é uma paciente extremamente ansiosa, muito mesmo, e tinha algumas outras questões emocionais envolvidas. E ela queria também ter um parto normal e tudo mais, porém ela fez um ultrassom que eu solicitei no final da gravidez e o próprio ultrassonografista, na verdade não, ela mostrou o ultrassom para um médico da família, jogou lá as informações do ultrassom no chat GPT e chegaram à conclusão de que o bebê estava em sofrimento. E um médico X falou que ela tinha que agendar uma cesárea urgente. Agendar uma cesárea urgente não existe. Se for urgência, tem que fazer imediatamente. Mas falou que ela tinha que agendar uma cesárea urgente porque o bebê dela estava em sofrimento. E aí ela me ligou desesperada, o marido falando, pelo amor de Deus, faz a cesárea, meu bebê tá em sofrimento. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Me mandaram a foto do ultrassom, eu falei, não, o bebê não tá em sofrimento, tá tudo bem, não tem por que o desespero. Ela, não, eu vou fazer cesárea. Eu falei, então tá bom, o que eu posso fazer? Nada, eu já falei que tá tudo bem. E aí ela agendou, isso foi tipo numa sexta, ela agendou a cesárea pra segunda. Ela tava com 37 semanas e alguns dias. O que é pouquíssimo provável também que entre em trabalho de parto com 37 semanas e poucos dias. Mas a bebê, muito esperta, falou, é o quê? Você não vai me arrancar daqui não, minha querida, você vai me parir. No domingo, 4 horas da manhã, a bolsa dela rompeu. Ela foi internada por volta de 5 horas da manhã com 3 centímetros, sem contração. Por volta de 10 horas da manhã, 9 e pouca da manhã, começaram a indução dela, com uma dose de misoprostol. 10 horas da manhã, ela começou a ter contração. 12h40, meio-dia e pouco, a menina já estava no colo dela. E ela mesma falou, nossa, foi muito rápido, foi muito boa a minha experiência de parto. Então, assim, às vezes a natureza prega umas peças na gente e te mostra que ela sabe muito mais do que a gente, né? Eu sempre digo que a gente tem uma prepotência muito grande de achar que a gente sabe mais do que a natureza. O ser humano existe há tantos e tantos anos e a gente sempre nasceu de parto normal, mas agora virou um problema. Então, o nosso país tem 60% de cesárea. 60% dos bebês que nascem no Brasil nascem de cesariana. Daqui a pouco a gente vai perder a habilidade de parir. Isso eu tenho uma certa convicção. Mas enquanto eu tiver esperança, eu estarei aqui falando sobre os benefícios do parto normal e sobre formas seguras de evitar cesáreas desnecessárias. Algumas pessoas acham que eu sou totalmente contra a cesárea, que eu não sei fazer cesárea, mas isso também não é verdade, tá? Eu opero muito bem, por sinal, mas o que eu não gosto é de fazer cesárea desnecessária mesmo, isso realmente me deixa chateada, tá? Então, em relação ao desconforto, a dor do trabalho de parto é isso, a gente precisa se preparar, assim como a gente se prepara aí meses para fazer a tatuagem, guarda ali moedinhas para ir lá fazer. Sabe que vai doer, que você vai tomar trocentas agulhadas por segundo, mas tá lá fazendo. Você sabe que você não vai morrer de dor, você sabe que é uma coisa que você escolheu, que é com o tatuador que você quer, que você também escolheu, que você confia nele, e que é uma coisa que vai ter um benefício estético depois. Então você se submete a isso. Assim como as pessoas se submetem a cirurgias plásticas, assim como as pessoas se submetem a várias coisas, sabendo que vai doer, mas que ela não vai morrer por causa disso, que ela vai tolerar a dor, por um benefício depois. O parto é exatamente isso, vai vir um benefício depois, que é você estar com seu bebê feliz e saudável. Então, é bem por aí. Outra pergunta foi quais os riscos e benefícios da analgesia no parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Como eu disse, os benefícios são inúmeros, né? Melhorar a experiência de parto, o alívio da dor, a redução da frequência de estado fetal não tranquilizador causado pela dor do trabalho de parto, pela acidose causada pela dor.
E os pontos negativos é que é um procedimento, é uma anestesia e como todo procedimento tem riscos. Muitos profissionais não gostam da analgesia porque sim, ela pode trazer coisas ruins também. Como a gente faz medicamento na coluna ali da pessoa, lá dentro do líquor, não, é um pouquinho antes que injeta a medicação, mas é ali na coluna, né, da pessoa. Tem riscos, a pressão costuma cair bastante, então a gente precisa deixar a mãe monitorizada, olhando a pressão e a frequência cardíaca o tempo todo. Pelo menos meia hora depois que fez a analgesia. Tem que deixar o bebê monitorizado com cardiotocografia também por meia hora, porque essas primeiras meia hora ali a pressão da mãe pode cair bastante. E se a pressão da mãe cai, ela se sente mal, o bebê também pode mudar a frequência cardíaca, então a gente precisa corrigir essa hipotensão. A gente precisa ficar de olho no coraçãozinho do bebê. Algumas vezes, a depender da dose que é feita essa anestesia, às vezes a mãe não sente a vontade de empurrar, que é uma vontade espontânea quando o bebê tá nascendo. E às vezes a gente precisa falar com ela, olha, tá contraindo, faz força agora. Foi isso que aconteceu com a mulher no vídeo e tá todo mundo, nossa, porque ela sofreu violência porque tinha puxo dirigido. Puxo dirigido é quando a equipe fala, vai, faz força agora. No vídeo, a médica conta 1, 2, 3 e ela lá fazendo força. Num parto que tá indo tudo naturalzinho, que o bebê tá bem, que a mãe tá bem, a gente tem que ficar calado, não tem que falar nada, nem pra ela fazer força, nem pra ela mudar de posição. Ela vai fazer o que ela quiser fazer e o bebê vai nascer. Mas como teve uma analgesia e provavelmente ela não estava sentindo a hora de empurrar, o papel da equipe é orientar mesmo o puxo. É falar, olha, tem que fazer força agora. E algumas vezes, a pessoa que está com analgesia, que não está sentindo nada absolutamente, às vezes a dose é um pouco maior, ou a pessoa é mais sensível à droga feita na analgesia, às vezes a gente precisa de algumas intervenções. O puxo dirigido é uma e a instrumentalização do parto é outra. Às vezes a gente precisa passar um vácuo, a gente precisa passar um fórceps, às vezes a gente precisa indicar uma cesárea, se a pressão abaixou demais a gente não conseguiu corrigir, se o batimento do bebê caiu demais e a gente não conseguiu corrigir. Então isso pode ser necessário, sim, é um procedimento. E às vezes também pode ter intercorrências relacionadas ao próprio procedimento, à punção ali na coluna. Às vezes o medicamento é um espaço muito milimétrico ali, que muda para as técnicas, né, anestésicas. Eu não sou anestesista, eu não sei isso com tanta expertise como eu sei obstetrícia e ginecologia. Mas é um espaço muito milimétrico e às vezes se dá uma perfuradinha ali no lugar que não tem, às vezes essa pessoa pode ter muita dor de cabeça depois, pode ter, enfim, outras intercorrências relacionadas à anestesia também. Então, como todo procedimento, tem riscos. Algumas pessoas perguntam, mas por que então não faz analgesia para todo mundo? Já chega e toma anestesia. Porque é isso, não é um procedimento sem riscos e muitas pessoas não vão precisar dela. A gente tem que individualizar, a humanização é isso, é individualizar cada caso, é oferecer para aquela pessoa que precisa a analgesia, oferecer para aquela pessoa que precisa a cesárea, oferecer para aquela pessoa que precisa o vácuo extrator, o fórceps. Não é todo mundo que precisa de ocitocina, não é todo mundo que precisa de vácuo, não é todo mundo que precisa de analgesia, tá? Então esse é um ponto muito importante também. Perguntaram se no SUS tem analgesia, eu já falei sobre isso. A mesma pessoa que falou aqui, que falaram que ela não sentiu dor na hora de fazer, deu um relato muito legal aqui. Doutora, meu primeiro parto foi normal, só que eu senti muita dor. E no meio das dores, já no hospital, pedi para fazer cesariana e não fui ouvida. Como posso fazer para ser ouvida nessa hora? Ela já estava com dor. A pessoa falou que na hora de fazer ela não teve dor.
É lógico que ela vai pedir uma cesariana. É tipo, acaba, pelo amor de Deus, me tira daqui, senão eu vou morrer. Não sei o que essas pessoas vão fazer comigo. Isso se chama insegurança, abandono e violência obstétrica, né? Aqui que você sofreu. Realmente a pessoa falando que você não, na hora de fazer não doeu, porque agora você tava com dor ali, né? Então é muito complexo, né? E logicamente a cesárea não é a resolução desse problema. Então a gente quer o caminho mais fácil ali, mas o que essa pessoa precisava era de acolhimento, de uma equipe que estivesse com ela e que falasse que ela ia conseguir, oferecesse métodos não farmacológicos para alívio da dor, oferecesse analgesia se necessário, oferecesse a presença de uma doula e principalmente informação durante todo o trabalho de parto, para que ela chegasse no momento do parto sabendo o que ela ia passar. Ainda assim, por mais que a gente oriente, é difícil. Se a pessoa não tem apoio, ela não consegue. Então, saber a teoria de correr uma maratona é muito fácil, mas só sabe o que é quem tá lá correndo. Então, eu valorizo muito, assim, eu falo, olha, realmente a gente precisa entender que as experiências são muito únicas e individuais, a gente não pode não valorizar isso, tá? Então, essa pessoa precisava de muitas outras coisas antes da cesariana. Outra pessoa falou uma coisa aqui muito legal sobre esse caso também, que eu já até falei, mas eu vou só ler esse relato, tá? Ela fala que a médica fez o que quis, entregou tudo nas mãos da GO de confiança dela e aí deu tudo certo, apesar de ter rolado algumas violências obstétricas. E aí fica a influência de que vai sem informação, entrega nas mãos de Deus ou no médico, ou do médico, e sabemos que no Brasil as coisas não funcionam assim. Não foi bem isso que eu entendi, sabe? Eu não achei que esse vídeo foi isso tudo que as pessoas estão falando, não. Muito pelo contrário, eu achei ótimo ela contar, falar a verdade, que ela tava com a cesárea dela agendada, mas que ela pariu o filho dela e foi uma boa experiência. As pessoas precisam entender que parto não é sofrimento, que a gente pode sim ter uma boa experiência de parto. E se ela não sentiu aquilo ali como uma violência, ela não falou isso em momento nenhum do vídeo. Quem somos nós para falar que foi violência? Sendo que eu disse agora que muitas vezes, quando a pessoa tem analgesia, ela precisa de intervenção. Assim como algumas vezes as pessoas orientam para gestantes. Não pode romper a bolsa, não pode botar ocitocina, até mesmo a episiotomia, tá? Eu não sou 100%, eu já fui mais radicalmente contra a episiotomia. Hoje eu não sou 100% contra a episiotomia. Vou contar por quê. Onde eu me formei, eu tinha uma estrutura muito melhor, né? Eu tinha analgesia, eu tinha fórceps, eu tinha, enfim, outras estruturas que às vezes nos lugares não tem. Então, em um hospital, não tô falando da realidade daqui exclusivamente, mas de muitos lugares, né? Eu tenho alunos de vários lugares do Brasil. Se a pessoa tá no hospital, que ela não tem nem obstetra de plantão, às vezes é um cirurgião geral que tá lá para fazer cesárea se precisar, sobre aviso lá na casa dele. Não tem anestesista no hospital, não tem obstetra no hospital. Ela tá lá com a paciente. O bebê tem que nascer. O batimento não tá legal. Ou esse bebê nasce ou ele morre. Façam episiotomia, se for isso que for ajudar, sinceramente, assim. Entre a criança morrer e fazer uma episiotomia, desde que faça com anestesia e tudo mais, e que seja uma situação em que não tenha mais o que fazer, eu não sou mais radicalmente contra a episiotomia, não. Tá? Mas saber que, assim, eu nunca fiz uma episiotomia, espero não precisar fazer, porque eu tenho outros recursos. Eu tenho vácuo extrator, por exemplo, eu sei passar fórceps, eu sei operar, tá? Então, eu nunca precisei fazer, mas atualmente eu falo com as pacientes, eu falo, ó, se for uma situação que não tiver o que fazer e ter que fazer uma episiotomia de último caso, a gente vai fazer, porque isso pode salvar a vida do bebê. Acho que assim, muito
Raramente isso vai acontecer, mas existem situações que pode ser necessário sim, tá? Então, acho que a gente não deve ser tão radical assim e demonizar tanto algumas condutas. Assim como o fórceps, por exemplo. Quando a gente fala, não, mas às vezes a gente precisa passar fórceps, as pessoas, nossa, mas puxar a ferro o bebê, né? Não pode, isso é violência. O fórceps é um instrumento salvador de vidas. Então, se o bebê precisa nascer e não tem outro jeito, a gente tem que passar fórceps mesmo. E às vezes a gente passa fórceps, inclusive na cesárea, quando tá difícil de tirar a cabeça do menino, a gente tem que tirar de algum jeito. Às vezes na cesárea, a cabeça dele não vem ali e a gente precisa pinçar ali para trazer. Ou às vezes a gente precisa puxar o bebê pelo pé, a cabeça tá ali embaixo, mas às vezes a gente tem que tirar pelo pé, porque tá difícil de tirar. Então, quando eu falo que a gente não tem zíper na barriga, é porque a cesárea não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Existem situações em que é extremamente difícil retirar o bebê de lá de dentro. E quanto mais tempo a gente demora, mais esse bebê pode ficar sem oxigenação. Então, não é brincadeira, gente. Cirurgia não é brincadeira, tá? Estamos combinadas? Bom, acho que tá bom, né? Eu já falei aqui mais de 1 hora para variar. Voltei com tudo, então. E aí, mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Minha mensagem aqui ficou boa para vocês no dia de hoje? Vou dar mais um minutinho aí para ver se alguém quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida. Por nada, Ju. Então, vamos lutar aí para que as mulheres tenham seus direitos resguardados, para que a gente tenha acesso à analgesia de parto. Procure saber se no hospital que você vai parir tem analgesia, tá? Porque se não tiver, você tem que falar, mas por que não tem analgesia? Tá lá no manual do Ministério da Saúde que eu tenho direito. Ah, mas porque blá, 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 blá. Não é justificativa, tá? Para uma maternidade funcionar, ela tem que ter anestesista. E o anestesista que trabalha numa maternidade tem que saber fazer analgesia. Então, assim, a gente tem que cobrar isso. Eu já falei que eu só vou parir numa maternidade que eu tiver analgesia disponível. Porque se eu for para uma cesárea por falha no alidador, meu Deus, eu vou ficar muito triste. Muito. E com razão. Tá? Ah, lembrando que às vezes esses bebês que estão mal, eu não tem muita coisa para falar, né? Esses bebês que estão mal posicionados, ó, aqui é as costas do bebê, aqui é a barriguinha com cordão. O bebê fica assim, né? Viradinho aqui para frente. Mas tem uns abençoados que a cabeça fica assim, fica torta, tá? Às vezes estão ao contrário. E às vezes a gente precisa fazer manobras, às vezes a gente precisa enfiar a mão dentro da vagina da pessoa para ajeitar essa cabeça. E a gente precisa de anestesia para fazer isso. Então, não é ir diretamente para cesárea, tem outras coisas para fazer, só que a gente precisa que a paciente esteja anestesiada, com analgesia ali para facilitar essas manobras. E muitas vezes a gente salva vidas, até mesmo de uma extração difícil na cesariana, de hemorragia, infecção. Às vezes a gente evita passar fórceps, porque a gente consegue ajustar essa cabeça com a mão. Mas a gente precisa de anestesia, tá? Então, não vamos demonizar a analgesia, não vamos fazer com que as mulheres entendam que para parir precisa necessariamente sofrer e que a dor é uma punição, porque não é, tá bom? Ó, saudade das lives, estou cozinhando e assistindo, maravilha, maravilhosa. Ju, cadê o canal do YouTube? Olha, eu já tenho. Inclusive, essa live vai ficar salva tanto aqui no meu perfil quanto no meu canal do YouTube. Tem várias outras lá que vocês podem acessar. Depois que acabar aqui, eu vou deixar o link. Também tem lá na minha bio, tem um linkzinho que vocês conseguem acessar o meu canal. Se inscrevam e mandem para as pessoas também, tá? Quando vocês tiverem alguma sugestão de live ou de temas para vídeos,
podem me mandar que eu estou à disposição para que a gente esteja ao lado das mulheres, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é pura e simplesmente ter os nossos direitos respeitados. Quando uma pessoa leva uma doula e um plano de parto para o hospital, ela não quer nada mais, nada menos do que ser respeitada nos seus direitos fundamentais. Ela não quer ser mais do que ninguém, ela não quer saber mais do que a equipe, ela não quer mandar na conduta de ninguém. Ela só quer ser respeitada, quer parir o filho dela em paz, com tranquilidade e ter uma boa experiência, tá? Ai, Ju, que relato lindo! Sou estudante de medicina, amo a obstetrícia, mas estava um pouco desacreditada. E essa live foi muito boa, reacendeu a minha vontade de voltar a fazer residência em GO. Ai, meu Deus, valeu a pena já, valeu, vou encerrar por aqui. É isso, vocês na faculdade, eu falo que comigo também foi assim. Eu vi muitas coisas ruins, muitas, muitas mesmo. Eu poderia ter desistido várias vezes. Mas a obstetrícia necessita de pessoas que gostam de mulheres, que não afetivamente falando, pode ser também, mas que gostam de mulheres no sentido de querer respeitar o direito das mulheres. Tá? Eu não tô falando aqui que, enfim, a gente tem que ter cesárea a pedido, por exemplo, que é uma coisa que eu não concordo, depois a gente pode falar sobre isso. Mas respeitar os protocolos, respeitar a liberdade das pessoas terem acesso, na verdade, à atenção de qualidade, a terem boas experiências de parto e nascimento. Então, por favor, faça obstetrícia e bora aí aos pouquinhos fazendo a diferença. No momento eu estou fora dos plantões, não estou trabalhando no SUS, mas sigo fazendo pré-natal, fazendo a educação aí de outros profissionais também da área, com meus cursos. Amanhã, inclusive, vou viajar para um congresso em São José do Rio Preto, onde estaremos com grandes nomes da obstetrícia do Brasil para falar desculpa, sobre obstetrícia de verdade e sobre o respeito real às mulheres. Então, às vezes é difícil, viu, a gente fazer isso sozinha. E nadar contra a maré não é brincadeira, vou te dizer a verdade. Mas quanto mais pessoas como você a gente tiver, eu me fortaleço também e eu consigo fazer o meu trabalho sem grandes perseguições, sem grandes problemas aí, só porque a gente quer estar ao lado das mulheres. Oh, maravilha, me chama aí no direct que eu te falo sobre o curso, tá? Tem vários alunos lá que passaram comigo no internato de medicina, também gostam muito de GO e estão lá para aprender obstetrícia, porque não aprende na faculdade. Isso, vamos ser sinceros aqui, a gente não aprende obstetrícia na faculdade e também em muitas residências não se aprende. A gente aprende muitas coisas erradas. Afinal, o campo de estágio são os hospitais públicos com pessoas totalmente desatualizadas e que fazem coisas que não são legais. Por isso que as pessoas desistem mesmo de fazer obstetrícia, né? Mas eu tô aí para te ajudar, tá bom? Fala comigo aí no direct que eu te explico um pouquinho mais. E vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pela troca. E estamos juntas construindo um futuro melhor para nós, para as nossas próximas meninas, para todo mundo que está nascendo e parindo. Beijos, boa noite. E acompanha aí os próximos dias que só vai ter obstetrícia aqui. Vocês vão ver grandes nomes da obstetrícia falando sobre tudo que eu falo para vocês verem que eu não sou louca, que eu não tô sozinha. E é muito importante que a gente reencontre aí com essas pessoas e difunda essa palavra para outros locais. Beijão, tchau, tchau.